As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Mas alguém objetará que a experiência dos crentes é muito diferente disso, pois ao reconhecer a graça de Deus para com eles, não apenas são perturbados com inquietude, que frequentemente os aflige, mas às vezes também tremem com os mais angustiantes terrores. O movimento das tentações para agitar suas mentes é tão grande que parece quase incompatível com aquela segurança da fé da qual temos falado. Portanto, devemos resolver essa dificuldade se quisermos sustentar a doutrina que avançamos. Quando inculcamos que a fé deve ser certa e segura, não concebemos uma certeza sem dúvida ou uma segurança interrompida por ansiedade, mas afirmamos que os crentes têm um conflito perpétuo com sua própria desconfiança e estão longe de colocar suas consciências em uma calma plácida, nunca perturbada por tempestades. No entanto, por outro lado, negamos que, por mais que possam ser afligidos, eles alguma vez caiam e se afastem daquela confiança certa que conceberam na misericórdia divina. A Escritura não propõe exemplo de fé mais ilustre ou memorável do que Davi, especialmente se você considerar todo o curso de sua vida. No entanto, que sua mente não estava invariavelmente serena aparece de suas inúmeras queixas, das quais será suficiente selecionar algumas. Quando ele repreende sua alma por emoções turbulentas, ele não está zangado com sua incredulidade. Por que, diz ele, estás abatida, ó minha alma, e por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus. E certamente aquela consternação era uma prova evidente de desconfiança, como se supusesse estar abandonado por Deus. Em outro lugar, também encontramos uma confissão mais ampla. Eu disse na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Em outro lugar, ele debate consigo mesmo em ansiosa e miserável perplexidade e até levanta uma disputa sobre a natureza de Deus. Deus se esqueceu de ser gracioso? O Senhor rejeitará para sempre? O que se segue é ainda mais severo. E eu disse, eu devo cair. Estas são as mudanças da mão direita do Altíssimo, pois em um estado de desespero ele se entrega à ruína e não apenas confessa que está agitado com dúvidas, mas, como vencido no conflito, considera tudo como perdido, porque Deus o abandonou e voltou para sua destruição aquela mão que costumava sustentá-lo. Portanto, não é sem razão que ele diz, retorna ao teu descanso, ó minha alma, uma vez que ele experimentou tais flutuações em meio às ondas de problemas. E ainda que seja maravilhoso, em meio a essas convulsões, a fé sustenta os corações dos piedosos e realmente se assemelha à palmeira que se ergue com vigor, não diminuída por quaisquer fardos que possam ser impostos sobre ela, mas que nunca pode impedir seu crescimento. E como Davi, quando poderia parecer estar sobrecarregado, ainda assim, repreendendo a si mesmo, não deixou de aspirar a Deus. De fato, aquele que, lutando contra sua própria fraqueza, se esforça em suas ansiedades para exercer a fé, já está em grande medida vitorioso, o que podemos inferir de passagens como esta. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, digo eu, no Senhor. Ele se reprova por sua timidez, e repete isso 2 vezes, confessando-se frequentemente sujeito a várias agitações. Nesse ínterim, ele não apenas se desagrada por essas falhas, mas aspira ardentemente à correção delas. Agora, se entrarmos em uma análise próxima e correta de seu caráter e conduta, e o compararmos com Acaz, descobriremos uma diferença considerável. Isaías é enviado para transmitir consolo à ansiedade do império e ao rei hipócrita. Ele o aborda com estas palavras, toma cuidado e fica quieto, não temas, etc. Mas que efeito teve a mensagem sobre ele? Como já foi dito antes, seu coração foi movido como as árvores da floresta são movidas pelo vento. Embora ele tenha ouvido a promessa, não deixou de tremer. Portanto, este é o devido prêmio e castigo da infidelidade. Tremer com tanto medo que aquele que não abre a porta para si mesmo pela fé no momento da tentação se afasta de Deus. Mas, ao contrário, os crentes, a quem o peso das tentações curva e quase oprime, constantemente emergem de suas angústias, embora não sem dificuldade e problemas. E porque são conscientes de sua própria imbecilidade, oram com o salmista. Não retire de minha boca a palavra da verdade. Por essas palavras somos ensinados que às vezes eles se tornam mudos, como se sua fé estivesse destruída. No entanto, eles não falham nem se voltam, mas perseveram em seu conflito e despertam sua inatividade pela oração,
para que não sejam estupidificados pela autocomplacência. Para tornar isso inteligível, é necessário recorrer àquela divisão da carne e do espírito que notamos em outro lugar e que se revela mais claramente neste caso. O coração piedoso, portanto, percebe uma divisão em si mesmo, sendo parcialmente afetado com deleite através do conhecimento da bondade divina, parcialmente angustiado com tristeza por meio da percepção de sua própria calamidade, parcialmente confiando na promessa do Evangelho, parcialmente tremendo diante da evidência de sua própria iniquidade, parcialmente exaltando-se na apreensão da vida, parcialmente alarmado pelo medo da morte. Essa variação ocorre através da imperfeição da fé, uma vez que nunca somos tão felizes durante a vida presente, a ponto de estarmos curados de toda desconfiança e totalmente preenchidos e possuídos pela fé. Daí surgem aqueles conflitos em que a desconfiança que adere aos restos da carne se levanta em oposição à fé formada no coração. Mas se na mente de um crente a certeza é misturada com dúvidas, não chegamos sempre a este ponto de que a fé não consiste em um conhecimento certo e claro, mas apenas em um conhecimento obscuro e perplexo da vontade divina a nosso respeito. Não chegamos a este ponto, de forma alguma, pois se somos distraídos por vários pensamentos, não estamos, portanto, totalmente despojados da fé. Nem, embora assediados pelas agitações da desconfiança, estamos, portanto, imersos em seu abismo. Nem, se somos abalados, estamos, portanto, derrubados. Pois o resultado invariável deste concurso é que a fé, por fim, supera aquelas dificuldades das quais, enquanto está cercada por elas, parece estar em perigo. Resumindo, assim que a menor partícula de graça é infundida em nossas mentes, começamos a contemplar o semblante divino como agora plácido, sereno e propício a nós. É de fato uma perspectiva muito distante, mas tão clara que sabemos que não estamos sendo enganados. Depois, na proporção em que progredimos, pois devemos estar continuamente melhorando por avanços progressivos, chegamos a uma visão mais próxima e, portanto, mais certa dele, e, por meio do hábito contínuo, ele se torna mais familiar para nós. Assim, vemos que uma mente iluminada pelo conhecimento de Deus está, a princípio, envolta em muita ignorância, que é removida lentamente. No entanto, não é impedida, nem por sua ignorância de algumas coisas, nem por sua visão obscura do que possui, de desfrutar de um conhecimento claro da vontade divina a respeito de si mesma, que é o primeiro e principal exercício da fé. Pois, como um homem que está confinado em uma prisão, na qual o sol brilha apenas obliquamente e parcialmente através de uma janela muito pequena, é privado de uma visão completa daquele luminar, ainda assim percebe claramente seu esplendor e experimenta sua influência benéfica. Assim, nós, que estamos presos com grilhões terrestres e corporais, embora cercados por todos os lados com grande obscuridade, somos, no entanto, iluminados suficientemente para todos os propósitos de segurança real pela luz de Deus, que brilha mesmo que tão fracamente, para revelar sua misericórdia. O apóstolo inculca belamente ambas as ideias em vários lugares, pois quando ele diz que conhecemos em parte e profetizamos em parte e vemos através de um vidro obscuro, ele indica quão pequena é a porção daquela sabedoria que é verdadeiramente divina, que nos é conferida na vida presente. Essas palavras implicam não apenas que a fé permanece imperfeita enquanto estamos sob o fardo da carne, mas que nossa imperfeição torna necessário que estejamos incessantemente empenhados em adquirir mais conhecimento. No entanto, ele sugere que é impossível para nossa capacidade limitada compreender o que é infinito, e isso Paulo predica a respeito de toda a igreja, embora cada um de nós esteja obstruído e, por sua própria ignorância, não consiga fazer o progresso que poderia ser desejado. Mas que experiência certa e segura de si mesma, até mesmo a menor partícula de fé nos dá, o mesmo apóstolo mostra em outro lugar, onde afirma que, com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem. Essa profunda ignorância deve necessariamente envolver muita dúvida e trepidação, especialmente porque nossos corações são, por um tipo de instinto natural, inclinados à incredulidade. Além disso, tentações variadas e inumeráveis frequentemente nos assaltam com grande violência. Acima de tudo, nossa própria consciência, oprimida por seu fardo de pecado, às vezes se queixa e geme dentro de si mesma, às vezes se acusa, às vezes murmura em segredo e às vezes é abertamente perturbada.
Portanto, se a adversidade revela a ira de Deus, ou se a consciência encontra em si mesma qualquer razão ou causa para isso, então a incredulidade deriva armas para se opor à fé, que são perpetuamente direcionadas a este objetivo: nos persuadir de que Deus está zangado conosco e é inimigo nosso, para que não possamos esperar qualquer assistência dele, mas o temamos como nosso inimigo irreconciliável. Para sustentar esses ataques, a fé se arma e se defende com a palavra do Senhor. E quando uma tentação como esta nos assalta, de que Deus é nosso inimigo porque está zangado conosco, a fé, ao contrário, argumenta que ele é misericordioso, mesmo quando aflige, porque a correção provém mais do amor do que da ira. Quando é pressionada com o pensamento de que Deus é um vingador de iniquidades, opõe-se ao perdão providenciado para todas as ofensas, sempre que o pecador se aplica à clemência divina. Assim, a mente piedosa, por mais estranhamente que possa ser agitada e assediada, se eleva, por fim, superior a todas as dificuldades e nunca permite que sua confiança na misericórdia divina seja abalada. As várias disputas que a exercitam e a fatigam terminam, na verdade, na confirmação dessa confiança. É uma prova disso quando os santos se concebem sentindo mais intensamente a vingança de Deus, ainda assim confiam suas queixas a Ele, e quando não há aparência de que Ele os ouça, continuam a clamar a Ele. Que fim seria alcançado ao dirigir queixas a quem não esperavam consolo? E nunca estariam dispostos a clamar a Ele, a menos que acreditassem que Ele está pronto para ajudá-los. Assim, os discípulos a quem Cristo repreende pela fraqueza de sua fé realmente se queixam de que estão perecendo, mas ainda assim imploram sua assistência. E quando ele os admoesta por causa de sua fé fraca, não os rejeita do número de seus filhos, nem os classifica entre os incrédulos, mas os incita a corrigir essa falha. Portanto, repetimos a afirmação já feita de que a fé nunca é erradicada de um coração piedoso, mas continua firmemente fixada, por mais que possa ser abalada e pareça se inclinar para um lado ou para o outro. Sua luz nunca é tão extinta ou sufocada, mas permanece pelo menos oculta sob brasas. E isso é uma prova evidente de que a palavra, que é uma semente incorruptível, produz frutos semelhantes a si mesma, cujo germe nunca perece completamente. Pois, embora seja a última causa do desespero que pode acontecer aos santos perceberem, de acordo com sua apreensão das circunstâncias presentes, a mão de Deus levantada para sua destruição, ainda assim Jó afirma que a extensão de sua esperança é tal que, embora ele seja morto por Deus, continuará a confiar nele. Este, então, é o verdadeiro estado das coisas. A incredulidade não predomina internamente nos corações dos piedosos, mas os ataca de fora. Nem suas armas os ferem mortalmente. Elas apenas os molestam, ou pelo menos infligem feridas que são curáveis. Pois a fé, segundo Paulo, nos serve como um escudo que, ao se opor a armas hostis, recebe seus golpes e os repele completamente, ou pelo menos quebra sua força, de modo que não penetrem em nenhuma parte vital. Quando a fé é abalada, portanto, é como se um soldado, de outra forma valente, fosse forçado por um golpe violento de uma lança a mudar de posição e recuar um pouco. Mas quando a própria fé é ferida, é como se seu escudo fosse quebrado por um golpe, mas não perfurado, pois a mente piedosa sempre se recuperará o suficiente para dizer com Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Andar na escuridão da morte é certamente terrível, e os crentes, qualquer que seja o grau de firmeza que tenham, não podem deixar de temê-la. Mas quando prevalece este pensamento de que Deus está presente com eles e preocupado com sua salvação, o medo imediatamente dá lugar à segurança. Mas, como diz Agostinho, quaisquer poderosos instrumentos que o diabo erija contra nós, quando ele não possui o coração, que é a residência da fé, ele é mantido à distância. Assim, se julgarmos pelo resultado, os crentes não apenas escapam em segurança de cada batalha, de modo que, recebendo um acréscimo de vigor, logo estão preparados para entrar novamente em combate. Mas vemos o cumprimento do que João diz em sua epístola canônica. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois ele afirma que não será apenas vitoriosa em uma ou em algumas batalhas ou contra alguns ataques particulares, mas que vencerá o mundo inteiro, mesmo que seja atacada 1000 vezes. Há outro tipo de medo e tremor, pelo qual, no entanto, a certeza da fé está tão longe de ser prejudicada que é mais firmemente estabelecida. Ou seja,
Quando os crentes, considerando os exemplos da vingança divina contra os ímpios como lições dadas a eles, são cautelosamente solícitos para não provocar a ira de Deus contra si mesmos pelos mesmos crimes, ou quando, sentindo sua própria miséria, aprendem a colocar toda a sua dependência no Senhor, sem o qual percebem que são mais inconstantes e transitórios do que o vento. Pois quando o apóstolo, por meio de uma representação das punições que o Senhor anteriormente infligiu à nação israelita, alarma os medos dos coríntios para que não se invoquem nas mesmas calamidades, ele de nenhuma forma enfraquece sua confiança, mas sacode a indolência da carne, pela qual a fé é mais prejudicada do que confirmada. Nem, quando da queda dos judeus, ele aproveita a ocasião para exortar aquele que está de pé a ter cuidado para não cair. Ele nos dirige a esperar como se fôssemos incertos de nossa estabilidade, mas apenas proíbe toda a arrogância e presunçosa confiança em nossa própria força, para que os gentios não possam orgulhosamente insultar os judeus expulsos, para cujo lugar foram recebidos. Nesse trecho, no entanto, ele não apenas se dirige aos crentes, mas em seu discurso também inclui hipócritas que se glorificavam meramente na aparência externa. Pois ele admoesta não homens individualmente, mas instituindo uma comparação entre os judeus e os gentios, depois de ter mostrado que a rejeição dos primeiros foi uma punição justa por sua incredulidade e ingratidão, ele exalta os últimos para que não percam, por orgulho e altivez, a graça da adoção recentemente transferida a eles. Mas assim como na rejeição geral dos judeus, permaneceram alguns deles que não falharam da aliança de adoção. Assim, entre os gentios poderiam possivelmente surgir alguns que, destituídos de verdadeira fé, estariam apenas inflacionados com confiança tola e carnal, e assim abusariam da bondade de Deus para sua própria ruína. Mas, embora você deva entender isso como falado sobre os eleitos e crentes, nenhum inconveniente resultaria disso, pois é uma coisa reprimir a carnalidade que, por permanecer, às vezes se revela nos santos, para que não produza confiança vã. E outra é ferir a consciência com medo, para que não confie com plena segurança na misericórdia de Deus. Além disso, quando ele nos ensina a trabalhar pela nossa própria salvação com temor e tremor, ele apenas exige que nos acostumemos, com grande auto-humilhação, a olhar para o poder do Senhor, pois nada nos leva a repousar toda a confiança e segurança de espírito no Senhor, tanto quanto a desconfiança de nós mesmos, e a ansiedade que surge de nossa consciência de nossa própria miséria. Nesse sentido, devemos entender esta declaração do salmista: entrarei em tua casa na multidão de tua misericórdia, e em teu temor adorarei. Daí ele conecta belamente a confiança da fé, que se baseia na misericórdia de Deus, com aquele temor religioso pelo qual devemos ser afetados sempre que entramos na presença da majestade divina, e a partir de seu esplendor, descobrimos nossa extrema impureza. Salomão também pronuncia verdadeiramente: bem-aventurado é o homem que teme sempre, mas o que endurece o coração cairá em males. Mas ele se refere a um temor que nos tornará mais cautelosos, não a um que nos afligiria e arruinaria, tal como quando a mente, confusa em si mesma, se recupera em Deus. Desanimada em si mesma, encontra consolo nele, e desesperando de si mesma, revive com confiança nele. Portanto, nada impede que os crentes sejam angustiados com medo e, ao mesmo tempo, desfrutem da mais serena confiança, consolo, à medida que voltam seus olhos para sua própria vaidade e agora direcionam a atenção de sua mente para a verdade de Deus. Como pode o medo e a fé, pergunta-se, coexistir na mesma mente, assim como, ao contrário, a insensibilidade e a ansiedade? Pois, embora os ímpios se esforcem para adquirir um hábito de insensibilidade para não serem inquietados pelo temor de Deus, o juízo de Deus os segue tão de perto que não conseguem alcançar o objeto de seus desejos. Assim, nada impede Deus de treinar seu povo para a humildade, para que em sua valente batalha possam se restringir dentro dos limites da modéstia. E que esse era o objetivo do apóstolo aparece no contexto, onde, como causa do temor e tremor, ele atribui o bom prazer de Deus, pelo qual ele dá ao seu povo tanto o desejo reto quanto a força para realizar. Nesse mesmo sentido, devemos entender esta previsão: os filhos de Israel temerão ao Senhor e à sua bondade, pois não apenas a piedade produz uma reverência a Deus, mas também a doçura da graça enche um homem que está desanimado em si mesmo com temor e admiração, fazendo depender de Deus e submeter-se humildemente ao seu poder.
No entanto, não damos incentivo à filosofia muito pestilenta que começou a ser divulgada por alguns semipapistas nos dias atuais. Pois, sendo incapazes de defender aquela noção grosseira de fé como uma opinião duvidosa que tem sido ensinada nas escolas, eles recorrem a outra invenção e propõem uma confiança misturada com incredulidade. Eles confessam que sempre que olhamos para Cristo, encontramos nele um fundamento suficiente de esperança confortadora, mas, porque sempre somos indignos de todas aquelas bênçãos que nos são oferecidas em Cristo, desejam que flutuemos e hesitemos diante de nossa própria indignidade. Em suma, eles colocam a consciência em tal estado entre esperança e medo que ela se inclina alternadamente para ambos. Eles também conectam esperança e medo de tal forma que, quando a primeira se eleva, a segunda se deprime, e quando a segunda levanta a cabeça, a primeira cai. Assim, Satanás, percebendo que aqueles instrumentos abertos que ele usou anteriormente para destruir a certeza da fé não são mais eficazes, secretamente se esforça para miná-la. Mas que tipo de confiança seria essa que frequentemente cederia ao desespero? Se você considerar Cristo, dizem eles, a salvação é certa. Se você voltar para si mesmo, a condenação é certa. Portanto, a desconfiança e a boa esperança devem, por necessidade, prevalecer alternadamente em sua mente, como se devêssemos considerar Cristo como estando separado de nós e não como habitando dentro de nós. Pois assim, esperamos a salvação dele, não porque ele nos aparece a uma grande distância, mas porque, tendo-nos enxertado em seu corpo, ele nos faz participantes não apenas de todos os seus benefícios, mas também dele mesmo. Portanto, eu refuto assim seu próprio argumento. Se você se considerar, a condenação é certa. Mas uma vez que Cristo, com todos os seus benefícios, é comunicado a você, de modo que tudo o que ele tem se torna seu, e você se torna um membro dele e um com ele, sua justiça cobre seus pecados, sua salvação supera sua condenação, ele intercede com seu mérito para que sua indignidade não apareça na presença divina. De fato, a verdade é que não devemos, de forma alguma, separar Cristo de nós ou a nós mesmos dele, mas com todas as nossas forças, firmemente reter aquela comunhão pela qual ele nos uniu a si mesmo. Assim, o apóstolo ensina, o corpo, diz ele, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Segundo essa noção frívola dessas pessoas, ele deveria ter dito, Cristo, de fato, tem vida em si mesmo, mas vocês, sendo pecadores, permanecem sujeitos à morte e à condenação. Mas ele fala de uma maneira muito, muito diferente, pois afirma que a condenação que merecemos em nós mesmos é engolida pela salvação de Cristo. E em confirmação disso, usa o mesmo argumento que eu apresentei, que Cristo não está sem nós, mas habita em nós. Não apenas se adere a nós por uma conexão indissolúvel de comunhão, mas por uma certa e maravilhosa comunhão, se une cada vez mais a nós em um só corpo, até que ele se torne completamente um conosco. Nem nego que disse recentemente que interrupções da fé às vezes ocorrem, pois sua imbecilidade é, pela força da violência, inclinada para esta ou aquela direção. Assim, na densa escuridão das tentações, sua luz é sufocada, mas aconteça o que acontecer, nunca descontinua seus esforços em buscar a Deus. Bernardo raciocina de maneira semelhante quando ele discute abertamente este assunto na quinta homilia sobre a dedicação do templo. Pela bondade de Deus, meditando às vezes sobre a alma, penso que descubro nela como que dois caracteres opostos. Se a vejo como é em si mesma e de si mesma, não posso proferir uma verdade maior a seu respeito do que a de que ela é reduzida a nada. Que necessidade há, neste momento, de enumerar todas as suas misérias, como está carregada de pecados, envolta em trevas, enredada em seduções, inflamada com desejos desordenados, sujeita às paixões, cheia de ilusões, sempre propensa ao mal, inclinada a todo vício e, finalmente, cheia de ignomínia e confusão? Agora, se até mesmo nossas justiças, quando vistas à luz da verdade, são encontradas como trapos imundos, que julgamento será formado sobre nossa inegável injustiça? Se a luz que está em nós é trevas, quão grandes são essas trevas? O que então o homem se tornou indubitavelmente como a vaidade? O homem é reduzido a nada. O homem é nada. No entanto, como ele é totalmente nada, aquele a quem Deus magnifica, como ele é nada sobre quem o coração de Deus está fixado. Irmãos, vamos reviver novamente. Embora sejamos nada em nossos próprios corações, talvez haja algo para nós latente no coração de Deus.
Ó Pai das misericórdias, ó Pai dos miseráveis, como fixas teu coração em nós, pois teu coração é onde está teu tesouro. Agora, como somos teu tesouro se somos nada? Todas as nações estão diante de ti como se não existissem. Devem ser consideradas como nada, isto é, diante de ti, não dentro de ti. Assim é no julgamento de tua verdade, mas não assim na afeição de tua clemência. Tu chamas as coisas que não são como se fossem, e, portanto, elas não são porque tu chamas as coisas que não são. Ainda assim, elas são porque tu as chamas. Pois, embora não sejam em relação a si mesmas, com você elas são, de acordo com esta expressão de Paulo, não de obras, mas daquele que chama. Depois disso, Bernardo diz que há uma conexão maravilhosa entre essas duas considerações. As coisas que estão conectadas entre si certamente não se destroem reciprocamente, o que ele também declarou de forma mais clara na conclusão seguinte. Agora, se examinarmos diligentemente o que somos em ambas as considerações, como em uma visão somos nada e na outra como somos magnificados, concebo que nossa vanglória parece ser contida, mas talvez seja mais aumentada e, de fato, estabelecida, para que não nos gloriemos em nós mesmos, mas no Senhor. Se refletirmos que Ele decretou nos salvar, seremos em breve libertados. Isso é suficiente para nos recuperar. Mas ascendendo a uma perspectiva mais elevada e mais ampla, busquemos a cidade de Deus, busquemos seu templo, busquemos seu palácio, busquemos sua esposa. Não me esqueci. Mas com temor e reverência digo que estamos apenas no coração de Deus. Estamos apenas por seu favor condescendente, não por nosso próprio mérito. Agora, o temor do Senhor, que é universalmente atribuído a todos os santos e que às vezes é chamado de princípio da sabedoria, às vezes de sabedoria em si, embora seja apenas um, procede de uma apreensão dupla dele. Pois Deus requer a reverência de um pai e de um mestre. Portanto, aquele que verdadeiramente deseja adorá-lo estudará a lhe prestar a obediência de um filho e a submissão de um servo. O Senhor, pelo profeta, distingue a obediência que lhe é prestada como pai pela denominação de honra e o serviço que recebe como mestre pela de temor. Um filho, diz ele, honra seu pai e um servo a seu mestre. Se então eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou mestre, onde está meu temor? Mas não obstante sua distinção entre eles, você vê como ele os confunde juntos. Que o temor do Senhor, portanto, seja para nós uma reverência misturada com essa honra e temor. Nem é surpreendente que a mesma mente abrace ambas as afeições, pois aquele que considera que Deus é um pai para nós tem ampla razão, mesmo que não houvesse inferno a temer, para temer seu descontamento mais do que qualquer morte. Mas tal como a propensão de nossa natureza para as seduções da transgressão, que a fim de restringi-la por todos os métodos possíveis, devemos ao mesmo tempo nos permitir essa reflexão de que toda iniquidade é uma abominação ao Senhor, sob cujo poder vivemos e cuja vingança não escaparão aqueles que provocam sua ira contra eles pela maldade de suas vidas. Agora, a afirmação de João de que não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o temor, porque o temor tem tormento, não é de forma alguma repugnante ao que temos avançado, pois ele fala do terror da incredulidade, entre o qual e o temor dos crentes há uma ampla diferença. Pois os ímpios não temem a Deus por medo de incorrer em seu descontentamento, se pudessem fazê-lo impunemente, mas porque sabem que ele está armado com poder vingativo, tremem de horror ao ouvir sua ira, e assim também temem sua ira porque a percebem como iminente sobre eles, pois esperam a cada momento cair sobre suas cabeças. Mas os fiéis, como observamos, temem seu descontentamento mais do que a punição, e não são perturbados com o temor da punição como se estivesse iminente sobre eles, mas tornam-se mais cautelosos para que não a incorram. Assim, o apóstolo, ao se dirigir aos crentes, diz: não deixe que ninguém o engane com palavras vãs, pois por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele não ameaça que ela desça sobre eles, mas os admoesta a considerar a ira do Senhor preparada para os ímpios, por causa dos crimes que enumerou, para que possam evitar provocá-la. Raramente acontece, no entanto, que os reprovados sejam despertados meramente por ameaças simples. Mas, ao contrário, já sendo obstinados e insensíveis, quando Deus troveja do céu, se for apenas em palavras, eles se endurecem ainda mais na rebelião. Mas quando sentem o golpe de sua mão, são compelidos a temê-lo, queiram ou não. Isso é comumente chamado de temor servil, em oposição ao temor filial, que é ingênuo e voluntário.
Algumas pessoas introduzem curiosamente uma espécie intermediária de temor, porque essa afeição servil e forçada às vezes submete as mentes dos homens, de modo que se aproximam voluntariamente do temor de Deus. Agora, na benevolência divina, que é afirmada como objeto da fé, apreendemos a posse da salvação e da vida eterna a ser obtida. Pois, se nenhum bem pode faltar quando Deus é propício, temos uma certeza suficiente de salvação quando Ele mesmo nos assegura de seu amor. Ó Deus, faze brilhar teu rosto e seremos salvos, diz o salmista. Daí as Escrituras representam isso como a soma de nossa salvação, que Ele aboliu toda a inimizade e nos recebeu em seu favor, no que implicam que, uma vez que Deus está reconciliado conosco, não resta perigo, mas que todas as coisas prosperarão conosco. Portanto, a fé, tendo apreendido o amor de Deus, tem promessas para a vida presente e a vida por vir, e uma sólida certeza de todas as bênçãos. Mas é uma certeza que pode ser derivada da palavra divina, pois a fé certamente não promete a si mesma nem longevidade, nem honra, nem riqueza no estado presente. Uma vez que o Senhor não se agradou em designar nenhuma dessas coisas para nós, mas está satisfeito com esta certeza de que, seja o que for que possamos querer das conveniências ou necessidades desta vida, Deus nunca nos deixará. Mas sua principal segurança consiste em uma expectativa da vida futura, que é colocada além de toda dúvida pela palavra de Deus, pois quaisquer misérias e calamidades que possam aguardar na terra, aqueles que são objetos do amor de Deus, não podem impedir que a benevolência divina seja uma fonte de completa felicidade. Portanto, quando pretendemos expressar a perfeição da bem-aventurança, mencionamos a graça de Deus como a fonte da qual toda espécie de bênção flui para nós. E podemos observar geralmente nas Escrituras que, quando tratam não apenas da salvação eterna, mas de qualquer bênção que desfrutamos, nossa atenção é chamada para o amor de Deus. Por essa razão, Davi diz que a bondade de Deus, quando experimentada em um coração piedoso, é melhor e mais desejável do que a própria vida. Finalmente, se temos abundância de todas as coisas na medida de nossos desejos, mas estamos incertos do amor ou do ódio de Deus, nossa prosperidade será amaldiçoada e, portanto, miserável. Mas se o semblante paternal de Deus brilhar sobre nós, até mesmo nossas misérias serão abençoadas, porque serão convertidas em auxílios de nossa salvação. Assim, Paulo, após uma enumeração de todas as adversidades possíveis, se gloria de que elas nunca podem nos separar do amor de Deus, e em suas orações ele sempre começa com a graça de Deus, da qual toda prosperidade procede. Davi, da mesma forma, opõe o favor divino sozinho contra todos os terrores que nos perturbam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E sempre sentimos nossas mentes vacilando, a menos que, contentes com a graça de Deus, busquemos nossa paz nela e sejamos profundamente impressionados com o sentimento do salmista. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua própria herança. Fazemos da promessa gratuita a base da fé, pois sobre essa fé repousa adequadamente. Embora a fé admita a veracidade de Deus em todas as coisas, quer ele ordene ou proíba, quer ele prometa ou ameace, embora receba obedientemente suas instruções, observe cuidadosamente suas proibições e atenda às suas ameaças. Ainda assim, com a promessa, ela começa adequadamente, sobre isso se sustenta e nisso termina, pois busca em Deus a vida, que não se encontra em preceitos ou em denúncias de punições, mas na promessa de misericórdia e apenas naquilo que é gratuito. Pois uma promessa condicional que nos remete a nossas próprias obras nos promete vida apenas se a encontrarmos em nós mesmos. Portanto, se desejamos que nossa fé não trema e vacile, devemos sustentá-la com a promessa de salvação que nos é oferecida voluntária e liberalmente pelo Senhor, mais em consideração à nossa miséria do que em respeito à nossa dignidade. Por isso o apóstolo denomina o Evangelho a palavra da fé, um caráter que ele nega tanto aos preceitos quanto às promessas da lei, uma vez que não há nada que possa estabelecer a fé, exceto aquela embaixada liberal pela qual Deus reconcilia o mundo consigo mesmo. Daí também, o mesmo apóstolo frequentemente conecta a fé com o Evangelho, como quando afirma que o ministério do Evangelho foi confiado a ele para a obediência à fé, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Nem é de se admirar,
Pois o Evangelho, sendo o ministério da reconciliação, não há outro testemunho suficiente da benevolência divina para conosco, cujo conhecimento é necessário para a fé. Portanto, quando afirmamos que a fé repousa na promessa gratuita, não negamos que os crentes abracem e reverenciem cada parte da palavra divina, mas apontamos a promessa de misericórdia como o objeto peculiar da fé. Assim, os crentes devem reconhecer Deus como juiz e vingador dos crimes, ainda que fixem seus olhos peculiarmente em sua clemência, descrita para sua contemplação como graciosa e cheia de compaixão, lenta para a ira e grande em misericórdia. Boa para todos e difundindo suas ternas misericórdias sobre todas as suas obras. Nem considero os clamores de ímpios ou quaisquer tais que censuram essa restrição como se ela dividisse a fé e compreendesse apenas um ramo dela. Concedo que, como já disse, o objeto geral da fé, como eles se expressam, é a veracidade de Deus, quer ele ameace ou nos dê esperança de sua graça. Por isso, o apóstolo atribui isso à fé, que Noé temeu a destruição do mundo enquanto ainda não era visível. Se o temor da punição iminente era a obra da fé, as ameaças não deveriam ser excluídas da definição dela. Isso, de fato, é verdade. Mas esses cavaleiros nos acusam injustamente de negar que a fé respeita cada parte da palavra de Deus, pois apenas pretendemos estabelecer esses dois pontos. Primeiro, que ela nunca se sustenta firmemente até que chegue a promessa gratuita. Segundo, que somos reconciliados com Deus apenas na medida em que ela nos une a Cristo. Ambos os pontos são dignos de observação. Estamos indagando por uma fé que possa distinguir os filhos de Deus dos reprovados e os crentes dos incrédulos. Se algum homem crê na justiça dos mandamentos divinos e na verdade das ameaças divinas, deve, portanto, ser chamado de crente? De forma alguma. Portanto, a fé não pode ter estabilidade a menos que esteja fundamentada na misericórdia divina. Agora, para que propósito discutimos sobre a fé? Não é para que possamos entender o caminho da salvação? Mas como é a fé salvadora? Somente ao nos enxertar no corpo de Cristo. Não haverá, então, nenhuma absurdidade se, na definição dela, insistirmos em seu efeito principal e como uma diferença adiciona ao gênero aquele caráter que separa os crentes dos descrentes. Em uma palavra, esses homens malévolos não têm nada a criticar nesta doutrina, sem envolver na mesma reprovação conosco o apóstolo Paulo, que particularmente chama o Evangelho de palavra de fé. Daí, novamente, inferimos o que foi anteriormente afirmado, que a palavra é tão necessária à fé quanto a raiz viva da árvore é ao fruto, porque, segundo Davi, ninguém pode confiar em Deus, exceto aqueles que conhecem seu nome. Mas esse conhecimento não provém da imaginação de cada homem, mas do testemunho que Deus mesmo dá de sua própria bondade. Isso o mesmo salmista confirma em outro lugar. Tua salvação, segundo a tua palavra, novamente salva-me. Eu esperei na tua palavra, onde devemos observar a relação da fé com a palavra e que a salvação é a consequência disso. No entanto, não excluímos o poder divino, pelo qual, a menos que a fé seja sustentada, nunca atribuirá a Deus a honra que lhe é devida. Paulo parece relatar uma circunstância trivial ou desinteressante sobre Abraão, quando diz que ele estava persuadido de que Deus, que lhe havia prometido a semente bendita, também era capaz de cumprir. Em outro lugar, a respeito de si mesmo, ele diz: eu sei em quem o crido e estou persuadido de que ele é capaz de guardar o que lhe confiei até aquele dia. Mas se alguém considerar quantas dúvidas a respeito do poder de Deus frequentemente se intrometem, ele reconhecerá plenamente que aqueles que o magnificam como merece fizeram um progresso considerável na fé. Todos confessaremos que Deus é capaz de fazer o que lhe apraz, mas enquanto a menor tentação nos atinge com consternação e terror, é evidente que nos afastamos do poder divino, ao qual preferimos as ameaças de Satanás em oposição às promessas de Deus. Esta é a razão pela qual Isaías, quando queria impressionar os corações do povo com uma certeza de salvação, discorre de maneira tão magnífica sobre o infinito poder de Deus. Ele frequentemente parece, após ter começado a tratar da esperança de perdão e reconciliação, divagar para outro assunto e vagar por prolixas e desnecessárias circunlocuções, celebrando as maravilhas do governo divino na máquina do céu e da terra e toda a ordem da natureza. No entanto, não há nada que não seja aplicável ao assunto presente, pois, a menos que a onipotência de Deus seja apresentada aos nossos olhos, nossos ouvidos não prestarão atenção à sua palavra nem a estimarão de acordo com seu valor.
Além disso, as Escrituras falam de seu poder eficaz para a piedade, pois, como vimos em outro lugar, sempre fazem uma aplicação útil e prática do poder de Deus e propõem particularmente a si mesmas aquelas de suas obras nas quais ele se revelou como um pai. Daí a menção frequente da redenção nas Escrituras, da qual os israelitas poderiam aprender que Deus, que uma vez foi o autor da salvação, seria seu eterno preservador. Davi também nos ensina, por seu próprio exemplo, que os benefícios privados que Deus conferiu ao indivíduo contribuem para a confirmação de sua fé para o futuro, mesmo quando parece ter nos abandonado. Devemos ampliar nossa visão para derivar encorajamento de seus antigos benefícios, como está dito em outro salmo. Eu me lembro dos dias antigos, eu medito em todas as tuas obras, etc. Novamente, eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente me lembrarei de tuas maravilhas de outrora. Mas uma vez que, sem a palavra, todas as nossas concepções do poder e das obras de Deus são improfícuas e transitórias, temos razões suficientes para afirmar que não pode haver fé sem a iluminação da graça divina. Mas aqui uma questão pode ser levantada. O que deve ser pensado sobre Sara e Rebeca, ambas aparentemente impelidas pelo zelo da fé, transgrediram os limites da palavra? Sara, quando desejou ardentemente o filho prometido, deu sua serva a seu marido. Que ela pecou em muitos aspectos não pode ser negado, mas agora me refiro ao seu erro em ser levada por seu zelo e não se restringir dentro dos limites da palavra divina. No entanto, é certo que esse desejo procedeu da fé. Rebeca, tendo sido divinamente assegurada da eleição de seu filho Jacó, procurou para ele a benção por um artifício pecaminoso. Ela engana seu marido, o testemunho e ministro da graça de Deus. Ela constrange seu filho a proferir falsidades. Ela corrompe a verdade de Deus por várias fraudes e imposturas. Finalmente, ao expor sua promessa ao ridículo, faz tudo ao seu alcance para destruí-la. E, no entanto, essa transação, por mais criminosa e reprovável que fosse, não foi desprovida de fé, porque ela teve que superar muitos obstáculos para que pudesse aspirar ardentemente àquilo que, sem qualquer expectativa de vantagem mundana, estava repleto de grandes problemas e perigos. Assim, não devemos pronunciar o santo patriarca Isaque como totalmente destituído de fé, porque, após ter sido divinamente informado da transferência da honra para seu filho mais novo, ele não deixa de ser parcial a Esaú, seu primogênito. Esses exemplos certamente ensinam que erros estão frequentemente misturados com a fé, mas que a fé, quando real, sempre retém a preeminência. Pois assim como o erro particular de Rebeca não anulou o efeito da benção, também não destruiu a fé que geralmente predominava em sua mente e era o princípio e causa daquela ação. No entanto, Rebeca, neste caso, revelou quão suscetível a mente humana é ao erro assim que se permite a menor licença. Mas, embora nossa deficiência ou imbecilidade obscureça a fé, ela não a extingue. Enquanto isso, nos lembra quão solicitamente devemos atender às declarações de Deus e confirma o que dissemos. Que a fé decai, a menos que seja sustentada pela palavra. Assim como as mentes de Sara, Isaque e Rebeca teriam se perdido em suas obliquidades se não fossem, pelo secreto restrição de Deus, mantidos em obediência à palavra. Novamente, não é sem razão que incluímos todas as promessas em Cristo, como o apóstolo, no conhecimento dele, inclui todo o Evangelho e, em outro lugar, ensina que todas as promessas de Deus nele são sim e amém. A razão disso é clara, pois se Deus promete algo, ele dá uma prova de sua benevolência, de modo que não há promessa sua que não seja um testemunho de seu amor. Nem afeta o argumento que aqueles que são sobrecarregados com grandes e contínuos benefícios da bondade divina se tornam suscetíveis a um julgamento mais severo, pois, como eles não pensam nem reconhecem que recebem essas coisas da mão do Senhor, ou, se alguma vez o reconhecem, nunca refletem dentro de si mesmos sobre sua bondade. Eles não podem, portanto, ser instruídos sobre sua misericórdia, assim como os brutos que, de acordo com as circunstâncias de sua condição, recebem a mesma efusão de sua liberalidade, mas nunca percebem. Nem é mais repugnante ao nosso argumento que, ao rejeitar geralmente as promessas destinadas a eles, atraem sobre si mesmos uma severa vingança, pois, embora a eficácia das promessas se manifeste apenas quando elas obtêm crédito conosco, sua força e propriedade nunca são extintas pela nossa incredulidade ou ingratidão. Portanto, quando o Senhor, por suas promessas, convida um homem não apenas a receber, mas também a meditar sobre os efeitos de sua bondade,
ele ao mesmo tempo lhe dá uma declaração de seu amor. Daí devemos retornar a este princípio, que toda promessa é uma atestação do amor divino por nós. Mas é indiscutível que nenhum homem é amado por Deus, exceto em Cristo. Ele é o Filho amado, em quem o amor do Pai repousa perpetuamente e então se difunde a nós, como Paulo diz que somos aceitos no amado. Portanto, deve ser comunicado a nós por sua mediação, pelo que o apóstolo em outro lugar o chama de nossa paz, e em outro lugar o representa como o vínculo pelo qual Deus está unido a nós em seu amor paternal. Segue-se que, sempre que alguma promessa nos é apresentada, nossos olhos devem ser dirigidos a ele, e que Paulo está correto ao afirmar que todas as promessas de Deus são confirmadas e cumpridas nele. Isso é contestado por alguns exemplos, pois não é credível que Naamã, o sírio, quando inquiriu ao profeta sobre o método correto de adorar a Deus, foi instruído sobre o mediador, ainda que sua piedade seja elogiada. Cornélio, o gentil e romano, dificilmente poderia estar familiarizado com o que não era universalmente ou claramente conhecido entre os judeus. Ainda assim, suas benesses e orações foram aceitáveis a Deus, e os sacrifícios de Naamã receberam a aprovação do profeta, o que nenhum desses indivíduos poderia ter obtido sem fé. O mesmo ocorreu com o eunuco, a quem Filipe foi conduzido, que a menos que tivesse possuído alguma fé, nunca teria incorrido no trabalho e na despesa de uma longa e difícil jornada para adorar em Jerusalém. No entanto, vemos como, ao ser interrogado por Filipe, ele revelou sua ignorância sobre o mediador. Confesso, de fato, que a fé deles era, em certa medida, implícita, não apenas em relação à pessoa de Cristo, mas em relação ao poder e à função que lhe foram atribuídos pelo Pai. Ao mesmo tempo, é certo que eles haviam absorvido princípios que lhes proporcionavam alguma noção de Cristo, por mais sutil que fosse. Não deve ser considerado estranho, pois o eunuco não teria apressado de um país remoto a Jerusalém para adorar um Deus desconhecido, nem Cornélio teria passado tanto tempo após ter abraçado uma vez a religião judaica, sem se familiarizar com os rudimentos da sã doutrina. Quanto a Naamã, teria sido extremamente absurdo que Eliseu, que o orientou sobre os menores detalhes, tivesse permanecido em silêncio sobre o assunto mais importante. Embora o conhecimento deles sobre Cristo, portanto, fosse obscuro, supor que não tinham nenhum é irrazoável, porque praticavam os sacrifícios da lei que devem ter sido distinguidos por seu fim, isto é, Cristo, dos sacrifícios ilegítimos dos pagãos. Esta simples e externa demonstração da palavra divina devia, de fato, ser plenamente suficiente para a produção da fé, se não fosse obstruída por nossa cegueira e perversidade. Mas tal é nossa propensão ao erro que nossa mente nunca pode aderir à verdade divina. Tal é nossa obtusidade que nunca conseguimos discernir a luz dela. Portanto, nada é afetado pela palavra sem a iluminação do Espírito Santo, de onde parece que a fé é muito superior à inteligência humana. Nem é suficiente que a mente seja iluminada pelo Espírito de Deus, a menos que o coração também seja fortalecido e sustentado por seu poder. Neste ponto, os escolásticos estão totalmente errados, que, na discussão da fé, a consideram como um simples assentimento do entendimento, negligenciando completamente a confiança e a certeza do coração. Portanto, a fé é um dom singular de Deus em dois aspectos. Tanto como a mente é iluminada para entender a verdade de Deus, quanto como o coração é estabelecido nela. Pois o Espírito Santo não apenas origina a fé, mas a aumenta gradualmente até que nos conduza por ela todo o caminho até o reino celestial. A boa coisa, diz Paulo, que te foi confiada, guarda pelo Espírito Santo que habita em nós. Se for argumentado que Paulo declara que o Espírito é dado a nós pela audição da fé, essa objeção é facilmente respondida. Se houvesse apenas um dom do Espírito, seria absurdo representar o Espírito como o efeito da fé, da qual ele é o autor e causa. Mas quando o apóstolo está tratando os dons com os quais Deus adorna sua igreja para conduzi-la por avanços na fé em direção à perfeição, não precisamos nos surpreender que ele atribua esses dons à fé, que nos prepara para sua recepção. É considerado pelo mundo extremamente paradoxal quando se afirma que ninguém pode crer em Cristo, exceto aquele a quem é dado. Mas isso se deve, em parte, à falta de consideração pela profundidade e sublimidade da sabedoria celestial e pela extrema obtusidade do homem em apreender os mistérios de Deus, e em parte por não se atentar para aquela firme e constante disposição do coração, que é o principal ramo da fé.
Mas se, como Paulo nos diz, ninguém conhece a vontade de um homem, exceto o espírito do homem que está nele, como poderia o homem ter certeza da vontade de Deus? Se estamos incertos a respeito da verdade de Deus nas coisas que são os assuntos de nossa contemplação atual, como deveríamos ter uma maior certeza disso quando o Senhor promete coisas que nenhum olho vê e nenhum coração concebe? A sagacidade humana está aqui tão completamente perdida que o primeiro passo para a melhoria na escola divina é abandoná-la, pois, como um véu interposto, impede-nos de descobrir os mistérios de Deus, que são revelados apenas aos pequeninos. Pois carne e sangue não revelaram, e o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele. Nem pode conhecê-las, porque são discernidas espiritualmente. Portanto, as ajudas do Espírito são necessárias, ou melhor, é sua influência apenas que é eficaz aqui. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Mas o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus, e por meio dele temos a mente de Cristo. Ninguém pode vir a mim, diz ele, exceto o Pai que me enviou o atraia. Todo homem, portanto, que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que é de Deus. Portanto, assim como nunca podemos vir a Cristo, a menos que sejamos atraídos pelo Espírito de Deus, quando somos atraídos, somos elevados tanto em mente quanto em coração, acima do alcance de nosso próprio entendimento. Pois, iluminada por ele, a alma recebe, por assim dizer, novos olhos para a contemplação dos mistérios celestiais, pelos quais antes estava ofuscada. E assim, o intelecto humano, irradiado pela luz do Espírito Santo, começa a saborear aquelas coisas que pertencem ao reino de Deus, das quais antes não tinham o menor gosto. Por isso, os 2 discípulos de Cristo não recebem benefício de seu excelente discurso sobre os mistérios de seu reino, até que ele abra seu entendimento para que possam entender as Escrituras. Assim, embora os apóstolos tenham sido ensinados por sua boca divina, o Espírito da verdade deve ser enviado a eles para infundir em suas mentes a doutrina que haviam ouvido com seus ouvidos. A palavra de Deus é como o sol brilhando sobre todos a quem é pregada, mas sem qualquer benefício para os cegos. Mas a esse respeito, todos nós somos cegos por natureza. Portanto, não pode penetrar em nossas mentes, a menos que o professor interno, o Espírito, abra caminho para ela por sua iluminação. Em uma parte anterior deste trabalho, relacionada à corrupção da natureza, mostramos mais amplamente a incapacidade dos homens de crer. Portanto, não cansarei o leitor com a repetição das mesmas coisas. Basta que a fé em si, que possuímos não por natureza, mas que nos é dada pelo Espírito, seja chamada por Paulo de espírito de fé. Portanto, ele ora para que Deus cumpra nos Tessalonicenses todo o bom prazer de sua bondade e a obra da fé com poder. Ao chamar a fé de obra de Deus e o bom prazer de sua bondade, ele nega que seja o efeito próprio do esforço humano. E não contente com isso, ele acrescenta que é um exemplo do poder divino, quando diz aos coríntios que a fé não se baseia na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele fala, de fato, de milagres externos, mas como os reprovados não têm olhos para vê-los, ele compreende também o selo interno que menciona em outro lugar. E para exibir mais ilustriosamente sua liberalidade em um dom tão eminente, Deus não se digna a concedê-lo promiscuamente a todos, mas por um privilégio singular o imparte a quem quer. Já citamos testemunhos para provar este ponto. Agostinho, que é um fiel expositor deles, diz que foi para nos ensinar que o ato de crer se deve ao dom divino, não ao mérito humano que nosso Salvador declarou: "Ninguém pode vir a mim, exceto o Pai que me enviou o atraia." E é maravilhoso que 2 pessoas ouçam, uma despreza, a outra acende, que aquele que despreza atribua isso a si mesmo, que aquele que acende não se arrogue isso. Em outro lugar ele diz: "Por que é dado a um e não a outro? Não me envergonho de responder, esta é uma profundidade da cruz, pois não sei que profundidade dos juízos divinos que não podemos escrutinar procede toda a nossa capacidade. O que posso ver, vejo. O que não posso ver, não vejo, a menos que veja até aqui que é de Deus. Mas por que um e não outro? É demais para mim. É um abismo, uma profundidade da cruz. Posso exclamá-lo com admiração, mas não demonstrá-lo em disputa. A soma de tudo é que Cristo, quando nos ilumina com a fé pelo poder de seu Espírito, ao mesmo tempo nos enxerta em seu corpo, para que possamos nos tornar participantes de todos os seus benefícios.
Resta, em seguida, que o que a mente absorveu seja transposto para o coração, pois a palavra de Deus não é recebida pela fé se flutua na superfície do cérebro, mas quando ela se enraiza profundamente no coração, de modo a se tornar uma fortaleza intransponível para sustentar e repelir todos os ataques e tentação. Mas se é verdade que a correta apreensão da mente procede da iluminação do espírito, sua energia é muito mais conspícua em tal confirmação do coração, a desconfiança do coração sendo maior do que a cegueira da mente, e o fornecimento do coração, com a certeza, sendo mais difícil do que a comunicação do conhecimento ao entendimento. Portanto, o Espírito atua como um selo para selar em nossos corações aquelas promessas cuja certeza ele já havia impresso em nossas mentes e serve como um penhor para confirmar e estabelecer essas promessas. Depois que ele creu, diz o apóstolo, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor de nossa herança. Você vê como ele mostra que os corações dos crentes são impressos pelo Espírito como por um selo. Como por essa razão ele o chama de Espírito da promessa, porque ele ratifica o Evangelho para nós. Assim, aos Coríntios, ele diz, aquele que nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. E em outro lugar, onde fala da confiança e ousadia da esperança, ele faz do penhor do Espírito a base disso. Não me esqueci do que já observei e da lembrança da qual a experiência renova incessantemente, que a fé é agitada com várias dúvidas, de modo que as mentes dos piedosos raramente estão em paz ou, na melhor das hipóteses, desfrutam de um estado de perpétua tranquilidade. Mas quaisquer que sejam os ataques que possam sofrer, eles emergem do próprio abismo da tentação ou permanecem firmes em sua posição. Essa certeza sozinha nutre e sustenta a fé, enquanto estamos satisfeitos com o que é declarado pelo salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Este repouso mais delicioso é celebrado também em outro salmo. Eu me deitei e dormi. Acordei, pois o Senhor me sustentou. Não que Davi desfrutasse de uma felicidade da alma que fluía perpetuamente em um mesmo tom, mas, tendo provado a graça de Deus de acordo com a porção de sua fé, ele se gloria em desprezar intrépido tudo que poderia perturbar a paz de sua mente. Portanto, as Escrituras, pretendendo nos exaltar a fé, nos ordenam a estar quietos. Em Isaías, na quietude e na confiança estará a sua força. Nos Salmos, descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele, com o que corresponde à observação do apóstolo aos Hebreus. Vocês precisam de paciência. Daí podemos julgar quão pernicioso é aquele dogma dos escolásticos, que é impossível decidir a respeito do favor de Deus para conosco de outra forma que não por conjecturas morais, já que cada indivíduo pode considerar-se não indigno dele. Se deve ser determinado por nossas obras, como o Senhor se sente em relação a nós, admito que não podemos alcançar esse objetivo, nem mesmo por uma conjectura muito leve. Mas, como a fé deve corresponder à simples e gratuita promessa, não resta espaço para dúvidas, pois com que confiança, eu pergunto, devemos estar armados se raciocinamos que Deus é propício a nós sob essa condição, desde que a pureza de nossa vida a mereça.